Já vou avisando que essa conversa vai ser bem franca e também bastante incômoda, então eu preciso que você pare tudo que você tá fazendo agora e foque aqui, tá bom? E de cara, eu já te pergunto: Deus é a prioridade da sua vida? Eu preciso que você pare para pensar sobre essa pergunta agora, que você reflita e que você seja extremamente sincero com você mesmo nesse momento ao refletir sobre isso. Deus é tudo para você? Ele é realmente a sua prioridade? Sabe, essa pergunta, essa reflexão sincera, ela é fundamental, porque independente da sua resposta, hoje você vai poder avaliar se de fato Deus está no centro da sua vida, e não é sempre que a gente para fazer isso. Em meio à correria do dia a dia, das responsabilidades, do trabalho, dos estudos, da família, às vezes o espaço que Deus tem no nosso tempo é tão pequeno, mas tão pequeno, que parece aqueles encaixes, sabe, de consulta médica, quando na verdade o médico ele não tem tempo para você na agenda dele, já tá tudo lotado, só que aí entre os intervalos de uma consulta e outra ele dá ali aquele jeitinho. Só que às vezes a gente acaba fazendo a mesma coisa com Deus. E talvez você tenha respondido que sim, que Ele é a prioridade da sua vida. Mas agora você se identificou e parou para pensar, começou a lembrar que às vezes você só lê a Bíblia ali quando tá no ônibus ou no metrô, entre um compromisso e outro, ou então de manhã lê rapidinho aquele devocional, faz uma oração de 1 minuto, ou então só lê um versículo por dia, ou então tá ali antes de dormir morrendo de sono e dá aquela lida na Bíblia. Mas talvez você respondeu que não, que ele não é a prioridade da sua vida, e agora você até pensou, nem encaixe eu faço, porque eu já não oro e não leio a Bíblia há muito tempo. E é bom a gente ser sincero aqui, porque esse é o primeiro passo para solucionar um problema, seja a gente acordar ou simplesmente parar de se enganar. Então, se esse é o seu caso, se você reconheceu que Deus não é o primeiro, não tem o primeiro lugar na sua vida, ou então se você achava que ele era a sua prioridade e agora está começando a perceber que de fato ele não é, você precisa mudar. Você precisa racionalmente escolher colocar ele em primeiro lugar. Sabe, no final do ano passado, eu estava assim, sendo engolida pelo trabalho, eu estava trabalhando demais, trabalhando de madrugada, e por mais que fosse um trabalho a serviço da obra do Senhor, por causa desse trabalho, eu estava negligenciando o meu tempo de comunhão com Ele. Então, se hoje eu estou tendo essa conversa com você aqui, bem franca e bem incômoda, é porque eu já tive essa conversa comigo mesma bem antes. E nesse ano eu decidi fazer diferente, de fato colocar Deus como prioridade. E quando algo é prioridade, isso se torna mais importante do que todas as outras coisas. Mais importante que o seu trabalho, que o seu lazer, que o seu sono, que a sua família. Mas como a gente pode fazer isso? Como fazer de Deus a nossa prioridade? Bom, o primeiro passo é você separar um tempo de qualidade com Deus. Você e Ele, a sós, todos os dias. E aqui você vai precisar ser sistemático para conseguir construir um novo hábito. Eu vou dar o exemplo do que eu fiz. Eu botei no papel, peguei papel e caneta e fui anotando dia a dia, de domingo a sábado, tudo o que eu fazia, toda a minha rotina, desde o horário que eu acordava até o momento que eu ia dormir, todos os meus compromissos, todas as minhas responsabilidades. E quando eu fiz isso e eu olhei ali o plano geral, eu percebi como eu estava me enganando e como, na verdade, eu estava dando migalhas do meu tempo para Deus. Então aí eu remanejei todos os meus horários e montei uma nova rotina. E hoje eu acordo 3 horas mais cedo para conseguir ter pelo menos 1h30 de comunhão com Deus logo pela manhã. E olha que para mim, acordar mais cedo é um grande desafio, é muito difícil. E eu tô te falando isso não para me gabar do que eu tô fazendo, mas para te mostrar que se a
a matemática da sua rotina não fecha, se você realmente não tem tempo e não consegue inserir um tempo de qualidade na sua rotina com Deus, talvez você vai ter que tomar decisões radicais e mudar a sua rotina. E assim como eu, quem sabe, se Deus é a minha prioridade, eu tive sim que abrir mão do meu conforto, da minha preguiça, para acordar mais cedo para conseguir ter esse tempo de qualidade com Deus. É fácil mudar a rotina e ser sistemático a ponto disso virar um hábito? Não é fácil. Mas aí entra uma palavrinha mágica: disciplina. Disciplina espiritual. Você vai estabelecer novas regras e você mesmo vai ter que obedecer a essas regras. Olha só que legal! Só que ainda assim você vai precisar de ajuda, porque isso é uma questão espiritual. E Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 17, ele afirma que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. E os dois se opõem, de modo que a gente não consegue colocar em prática as nossas boas intenções. E nos versos 22 a 23, ele afirma que o domínio próprio é fruto do espírito. É uma batalha espiritual? É uma dura batalha contra você mesmo, contra essa sua natureza carnal. Só que Cristo está ao seu favor nessa guerra. E quando você reconhecer que não consegue sozinho, quando você se ajoelhar, quando você se humilhar diante de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é a prioridade da sua vida, e quando você orar pedindo esse domínio próprio, Ele vai estar ali e Ele vai te ajudar. Não desista, não se conforme com a sua condição, faça a sua parte e ore ao Espírito Santo, porque a gente sempre pode querer e buscar mais de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe, comenta aqui embaixo, conta um pouco também da sua experiência de comunhão com Deus, se você também está precisando fazer mudanças na sua rotina. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, e se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo e deixe o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!